Então vamos começar a estudar as grandezas vetoriais. Mas antes, é bom deixar claro na cabeça de vocês o que é uma grandeza, o que é uma grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, ok? Se eu consigo medir, então é uma grandeza física. Eu consigo medir o tempo? Consigo, usando um cronômetro, um relógio. Tempo é uma grandeza física. Eu consigo medir temperatura? Com termômetro. Beleza. Temperatura é uma grandeza física. Massa é uma grandeza física, já que a gente pode medir. Ok? Distância e por aí vai. Se eu consigo medir, trata-se de uma grandeza física. Porém, as grandezas físicas, elas se dividem em dois grupos. As grandezas escalares, que são aquelas que ficam bem definidas quando fornecemos o valor e a unidade, o que chamamos de módulo. Essas grandezas ficam bem definidas como assim? O que é ficar bem definida, Marivaldo? Por exemplo, qual a massa do professor Marivaldo? 82 kg. Resta alguma dúvida sobre a massa do professor Marivaldo? Ele deu o valor e a unidade, 82 kg. E aí, ficou perfeitamente entendido o que ele falou? Então, massa é uma grandeza escalar. Tá ok? Tempo. Tempo. A gente basta falar o valor e a unidade. Uma partida de futebol tem a duração de 90 minutos. Ok? Preciso falar mais alguma coisa para a gente entender a duração de uma partida de futebol? Não. Então, tempo é uma grandeza escalar. Outros exemplos de grandezas escalares. Massa, temperatura, densidade, pressão. E aí, Marivaldo, essas grandezas escalares têm algo especial? Tem. Elas se combinam de uma forma que torna os problemas muito mais tranquilos de serem resolvidos. Porque elas se combinam segundo as regras da álgebra e da aritmética. Ou seja, eu vou utilizar a matemática que eu já conheço. 2 kg de feijão mais 3 kg de feijão, 5 kg de feijão. Dobro 10 kg de feijão. Ok? Então eu somo, multiplico, divido massa usando as regrinhas que a gente aprendeu desde que começou a estudar matemática. Então, será que isso acontece com todo e qualquer tipo de grandezas? A gente vai ver que o outro conjunto de grandezas já não obedece a essas regrinhas. A gente vai precisar de outras regras, ou seja, de um conhecimento um pouco mais aprofundado, tá ok? Novas relações para poder dominar essas novas grandezas, tá ok? Que são as grandezas vetoriais. Então vou começar pela definição. Grandeza vetorial é uma grandeza que só fica bem definida quando fornecemos o valor e a unidade, ou seja, o módulo, a direção e o sentido. Se faltar uma dessas informações, não vai estar bem definido, ou seja, vocês não vão saber exatamente o que eu falei, ok? A informação vai ficar incompleta. O que caracteriza uma grandeza vetorial? Módulo, direção e sentido. Agora vem aquela dúvida. O módulo a gente já sabe, que é o valor mais a unidade. E a direção, o que será isso? A direção, quando a gente fala em direção, a gente está se referindo a uma reta. Ok? Então, por exemplo, a formiguinha está andando numa direção horizontal. Penso logo numa reta horizontal. A formiguinha está andando numa direção vertical. Penso logo numa reta vertical. A formiguinha está andando numa direção que forma um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Eu penso numa reta. Só que observe que quando eu falo que a formiguinha está andando na direção horizontal, que eu penso numa reta horizontal, tem duas possibilidades. Ela está indo da esquerda para a direita
ou da direita para a esquerda. Isso é o que chamamos de sentido. Quando eu traço uma reta, eu dou uma direção. E eu tenho duas possibilidades de sentido. Então, por exemplo, a formiguinha está andando na direção vertical e de baixo para cima. Esse é o sentido. A formiguinha está andando na direção que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, de baixo para cima. A formiguinha está andando na direção horizontal, da direita para a esquerda. Ok? Então, para ficar mais claro, se eu disser, eu vou me deslocar de 2 metros, será que está claro? Será que está claro realmente? O que é que vai acontecer? Eu tenho infinitas possibilidades. Eu posso andar 2 metros nessa direção e nesse sentido, ou seja, ir para frente. Como eu posso ir nessa direção e nesse sentido, ou nessa direção e nesse sentido. Ou eu posso simplesmente subir, colocar uma escada aqui e subir 2 metros. Então veja que para ficar bem claro o que eu falei, ou seja, para ficar bem definido, eu tenho que dar o módulo, que é o valor mais a unidade, a direção e o sentido. Eu vou me deslocar de 2 metros na direção vertical e para cima. Opa, Marivaldo vai subir 2 metros. Só para vocês perceberem que essas grandezas se combinam de uma forma diferente, vamos ver aqui um exemplo. O cidadão se deslocou de 4 metros e a seguir se deslocou de mais 3 metros. Esses dois deslocamentos correspondem ao deslocamento final ou total de quanto? Eu não tenho como resolver esse problema. Por quê, Marivaldo? Sim, ele não me deu nem a direção nem o sentido dos deslocamentos. Marivaldo, eu não posso entender que ele se deslocou de 4 metros e a seguir de 3 metros, ou seja, o deslocamento total foi de 7 metros? Não. Porque ele não deixou claro que os dois deslocamentos tinham essa direção e esse sentido. E por que você não pensou que ele se deslocou de 4 metros e após de 3 metros? E daí o deslocamento final foi de 1 metro. Não é outra possibilidade? Por que você não pensou que ele se deslocou de 4 metros e a seguir de 3 metros? Aí o deslocamento final seria de quanto? Ah, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Posso usar o teorema de Pitágoras. E no final eu vou achar a hipotenusa que corresponde a 5 metros. Então observe. 3 mais 4 pode dar 7. 3 mais 4 pode dar 1. 3 mais 4 pode dar 5. Ou seja, essas coisas se combinam de uma forma diferente. E esse é o objetivo dessa aula de hoje. Entender como essas grandezas, que são as grandezas vetoriais, se combinam. Mas antes de se aprofundar nesse estudo, é bom ver os exemplos de grandezas vetoriais, que são deslocamento, velocidade, aceleração, força e outras que a gente vai ver nas próximas aulas, tá ok? Então, antes de aprender a combinar essas grandezas vetoriais, vamos aprender a representar essas grandezas. Toda e qualquer grandeza vetorial, ela pode ser representada através de uma flecha. Essa flecha nós chamamos de vetor. Então, a partir de agora, velocidade eu vou representar através de um vetor, ou seja, de uma flecha. Deslocamento eu vou representar através de um vetor, força e por aí vai. Essa flecha, que é o nosso vetor, ela tem uma origem e uma extremidade. Ok? Então, o que é que acontece? E o valor, Marivaldo? Se essa flecha representa uma velocidade, como é que eu sei o valor da velocidade? Como é que eu sei o módulo da velocidade? Corresponde ao tamanho do vetor. Eu vou medir o vetor. Ele vai me dar uma escala. Por exemplo, ele pode dizer que cada centímetro corresponde a 10 km por hora. Então, eu vou medir. Se eu tiver 2 centímetros, eu tenho 20 km por hora. Ou seja, o tamanho do vetor que vai me dar o módulo. E a partir de agora, vamos tomar o seguinte cuidado.
toda vez que eu desenhar um vetor, ou eu me referir a um vetor, eu vou me referir utilizando uma letra, mas vou colocar uma flechinha em cima da letra, para deixar bem claro que ali eu estou me referindo ao vetor, seja lá se for velocidade, força, aceleração. Ou seja, aquela grandeza que eu estou me referindo tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. Sim, Marivaldo, mas se eu quiser me referir só ao valor, ou só ao módulo do vetor, eu retiro a flechinha. Então eu tenho uma velocidade V de módulo 20 metros por segundo. Beleza. Então eu estou apenas me referindo aqui ao valor, ou seja, ao módulo da velocidade. Ok? Agora, se eu quero me referir a um vetor velocidade, então o V com a flechinha em cima. Então, eu sei que esse vetor tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. Ok? Então agora vamos aprender a somar vetores. Que basicamente a gente soma vetores usando duas regrinhas. Vamos ver agora a primeira, que é a regra do polígono. Que basicamente é a seguinte: para somar dois ou mais vetores, devemos colocar a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem, e o vetor soma é aquele que vai da origem do primeiro à extremidade do último. Então, se eu seguir rigorosamente essa regrinha, eu consigo somar quantos vetores eu quiser. Tá ok? Então, para compreender a regra do polígono, vamos a um exemplo. Dados os vetores A, B, C e D, abaixo, determine. Então, ele quer saber aqui a soma de A mais B mais C, a soma de A mais 2B, A mais B menos C e por aí vai. Então, o que é que eu preciso saber? Primeiro, se ele está mandando eu somar A, B e C, ele vai me dizer quem é A, quem é B, quem é C. Ah, Marivaldo, então em todo e qualquer problema o vetor A é esse? Não, este é o vetor A deste problema. Este é o vetor B deste problema. Então, problemas diferentes, esses vetores poderão ser diferentes. Marivaldo, e por que o quadriculado? Lembra o que caracteriza o vetor? O módulo, que é o tamanho dele, a direção e o sentido. Se eu tentasse somar essas coisas à mão livre, será que eu conseguiria desenhar o vetor C exatamente nessa direção, nesse sentido? Com esse ângulo que ele forma aqui, com a direção horizontal? Então, observe, se eu mudar alguma característica do vetor, não é mais o mesmo. Colocar a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. Ó, vetor A. Ó, origem de um colada com a extremidade do outro, vetor B. Origem de um colada com a extremidade do outro, vetor C. Quem é o vetor soma? É aquele que parte da origem do primeiro, ó, e vai até a extremidade do último. Então, ó, A mais B mais C dá esse vetor aqui. Ok? Marivaldo, na regrinha diz que a ordem não importa. Exatamente. Vamos mudar? Vou pegar primeiro o C. Agora o A. Lembra que é a origem de um colado com a extremidade do outro. E agora falta quem? O B. Quem é o vetor soma? É aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Marivaldo, você achou exatamente a mesma resposta. Você achou um vetor do mesmo tamanho, ou seja, com o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu achei a mesma resposta, é o mesmo vetor. Então, demonstrando que a ordem não importa. Continuando. Eu quero A mais 2B. Ih, Marivaldo, complicação, apareceu esses 2B. O que é 2B? É um vetor que tem a mesma direção de B, tem o mesmo sentido de B, mas tem um dobro do tamanho. Então, observe que 2B não é o B duas vezes, não. É um outro vetor, que ele tem o que em comum com B? A mesma direção e o mesmo sentido, só que ele tem o dobro do tamanho. Então, vamos lá. Eu quero o quê? Eu quero o vetor A mais 2B.
Ok? Origem de um colado com a extremidade do outro. O vetor soma parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é o vetor soma de A mais 2B. Já na letra C, tem uma novidade ali, Marivaldo. Ele quer A mais B. Isso aí a gente já sabe. Eu tenho aqui o A. Tenho aqui o B. A mais B. Só que ele quer agora que eu some com menos C. O que seria menos C? Um vetor que tem o mesmo módulo de C, ou seja, o mesmo tamanho de C, a mesma direção, porém o sentido contrário. Olhe como é o vetor C. Olhe como é o sentido dele. Como seria o menos C? Ó, um vetor que tem a mesma direção de C, mas o sentido contrário. Sim, Marivaldo, agora você se enrolou. A origem do primeiro está colada com a extremidade do último. Como é que você vai desenhar o vetor soma? Já que ele vai da origem do primeiro à extremidade do último. Ah, Marivaldo, ele seria um ponto, não é? E esse ponto aí corresponde ao quê? A zero. Eu posso dizer que essa soma aqui, ó, dá zero. Então vamos à letra D. Na letra D, ele quer A mais B mais C mais D. Lembra? Só colocando aqui a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. Como é que é o C? Ó, mais D. Vai parar aqui. E o vetor soma quem é? É aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é o vetor soma A mais B mais C mais D. Marivaldo, deu alguém conhecido aqui? Não. Então, é isso aí. É esse o vetor soma A mais B mais C mais D. Então, vamos agora à letra E. A mais B mais C menos D. Então, a origem de um colada com a extremidade do outro. Mais o B. Mais o C. Menos o D. Então é um vetor com o mesmo tamanho de D, a mesma direção, porém o sentido contrário. Então está aqui o vetor menos D. Lembrando que o vetor soma é aquele que vai da origem do primeiro até a extremidade do último. Ok? Então esse é o vetor soma de A mais B mais C menos D. A letra F, vou colocar aqui a letra F, ele quer 3A. O que é o vetor 3A? É o vetor que tem a mesma direção de A, o mesmo sentido, porém o triplo do tamanho. Ok? Esse é o vetor 3A. Menos A. Então eu vou somar com um vetor que tem o mesmo tamanho de A, a mesma direção, porém o sentido contrário. Então, menos A. O vetor soma é o que parte da origem do primeiro, ó, e vai até a extremidade do último. Pô, Marivaldo, ó, 3A menos A deu 2A. Exatamente. Então vamos à letra G. Na letra G ele quer a soma de 2A menos B mais D. Então vamos, 2A, ó, um vetor que tem a mesma direção de A, o mesmo sentido, porém o dobro do tamanho, 2A. Menos B é o vetor que tem a mesma direção de B, o mesmo tamanho, porém o sentido contrário. Então esse é o menos B. Mais D. Como é que é o D? O vetor soma é o que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Ó, Marivaldo, ele tem o mesmo tamanho de A, a mesma direção e o mesmo sentido. Eu posso dizer que a soma 2A menos B mais D dá o vetor A? Exatamente, pode. Ok? Então vamos ao segundo exemplo.
Encontre uma relação entre os vetores abaixo. Como assim encontrar a relação entre os vetores? Eu sei a regra do polígono, que diz que para somar dois ou mais vetores, devemos colocar a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. E o vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então vamos usando essa regra, tentar achar uma relação entre eles. Galera, observe, C e o A. Origem de um colado com a extremidade do outro. Observe que o B vai da origem do primeiro até a extremidade do último. Ah, Marivaldo, então observe que nesse exemplo, o B ele é igual ao A mais o C. Ok? Lembra que a ordem não importa? A mais C ou C mais A. Eu vou chegar ao B. Beleza? Vamos para o exemplo B. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver aqui, o C mais o B. Como é que eu sei que é C mais B? Origem de um colado com a extremidade do outro. Vai dar um vetor que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Ah, então ficou claro, o B mais o C está dando o vetor A. O A é o B mais o C. Ok? E nesse caso aqui, Marivaldo, está fechando a figura, origem de um colada com a extremidade do outro, fechando a figura. Ou seja, a origem do primeiro, ela está colada com a extremidade do último. Ah, então nesse caso eu não tenho nem como desenhar o vetor soma, né? Porque a origem do primeiro está colada com a extremidade do último. O vetor soma é um ponto. Ou seja, A mais B mais C é igual a 0. Beleza. Pô, Marivaldo, isso poderia facilitar a minha vida. Por exemplo, eu poderia resolver aquele problema ali que eu tive dificuldade usando essa conclusão aqui, Quando os vetores estão origem de um colado com a extremidade do último, fechando a figura, eu sei que a soma dá 0. Então eu poderia chegar aqui e forçar isso. Eu sei que se tivesse assim, o A, vou inverter o B, menos B, menos C, só fiz inverter o B e inverter o C. Eu sei que se estivesse dessa forma, seria 0. Então eu já acho uma relação. A menos B menos C é igual a 0. Aí eu poderia mudar de membro aí o B e o C e eu encontraria a relação anterior. Ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu sei, se tivesse assim, o A menos B com C, observe que eu forcei para quê? Para ficar fechando a figura. Origem de um colado com a extremidade do outro, fechando a figura. Se estivesse assim, eu sei que daria 0. Então, A, menos B mais C é 0. Ou seja, o que é que eu posso fazer aqui? Mudar o B de membro. A mais C é igual a quem? A B, como a gente tinha encontrado anteriormente. Então, uma situação como essa, eu poderia chegar aqui, A mais B, inverter o C, menos C, inverter o D, menos D. Ah, Marivaldo, como está aí agora, eu sei que dá 0. Que o A mais o B menos C menos D dá 0. Ou eu posso escrever que A mais B é igual a C mais D. Pronto, essa é uma relação. É bom saber que nem sempre você encontra, de primeira, a relação correta lá do problema. Mas você pode achar uma relação correta, por exemplo, B é igual a A mais C, e depois ficar mudando os vetores de membro. Como, por exemplo, se eu mudar de membro, ficar com B menos A é igual a C. Ou mudando C de membro, B menos C é igual a A. E aí você vai encontrando outras relações, que pode ser aquela que está lá no problema. Ou então você vai checando as relações que tem lá nas alternativas, tá ok?